E já de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. É bom demais estar com você também. Quantas coisas estamos aprendendo hoje aqui sobre câncer de próstata com uma das maiores autoridades desse país, desse planeta, o doutor Ubirajara Ferreira, médico urologista, aceitou nosso convite, está aqui brilhantemente, com simpatia, numa linguagem que todo mundo entende, para falar sobre esse assunto que interessa para todo mundo, em especial para os homens, assim. Ô, doutor, tem muita pergunta chegando aqui, por exemplo, aqui, ó. O meu pai retirou uma próstata no exame, retirou a próstata. No exame que fez, depois da cirurgia, deu o seguinte: tumor invadindo a ressecção uretral. O que significa isso? Qual o risco? Pergunta a nossa amiga Aline Bravo, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, doutor. Aline, quer dizer que quando o cirurgião passou o bisturi para tirar a próstata do seu pai, ficou um pouco de tumor além da onde ele retirou. Nós chamamos margem positiva. 50% das vezes isso pode ser um problema e a doença pode voltar e há necessidade de fazer algum tratamento. Ou radioterapia naquele ponto, ou algum bloqueio hormonal, porque nós teremos que tirar um pouco a testosterona que pode fazer aumentar reproduzir as células. Mas tem outro lado que pode ser que não aconteça nada. Então, nesse momento, o ideal é esperar qual é a dosagem de PSA no pós-operatório. Se for uma dosagem muito baixa, ele pode ser que nem tenha mais problema em relação a isso. Então, existe o risco sim, mas não é tão alto. Doutor, a gente sabe que a testosterona é um hormônio masculino, enfim. E tem muita gente que talvez indique ou esteja usando em forma de creme, de pasta, passando pelo corpo, etc. Isso significa que a própria testosterona está baixa e precisa repor, ou o excesso também pode causar algum problema? Nós costumamos indicar, Frei, para indivíduos que têm baixa de testosterona, por exemplo, o paciente, um homem, seja a idade que for, ele começa a ter uma certa falta de vontade para trabalhar, falta de desejo sexual, muito cansaço, desânimo. Isso pode ser emocional, alguma outra causa, mas pode ser hormonal. Se a testosterona cair, ele pode ter esses sintomas. Então, nós temos que fazer a dosagem da testosterona para ver se ela está em níveis fisiológicos normais. Se ela estiver baixa, nós fazemos uma reposição com testosterona. E aí entram algumas alternativas, pode ser injeção, gel. O problema da testosterona é saber se o paciente já tem um tumor lá que está quietinho, está paradinho, pequenininho, um câncer. A testosterona é dada, o tumor começa a crescer. Então, para nós fazermos isso, tem que afastar a chance de ter câncer. Entendi. Não basta usar por si só, porque é um estimulante, um energético, usar assim sem prescrição. E muitos jovens fazem isso, né? Por causa da questão física, fazem ginástica, musculação. Isso também pode ser um risco. Existe risco hepático, fígado, e risco para atrofia de testículo. Esses pacientes podem ficar inférteis se fizerem um uso muito frequente de testosterona. Tudo isso mediante prescrição e acompanhamento médico, né, doutor? É fundamental. Doutor, aqui, ó, já fiz cirurgia de retirada do câncer da próstata há 1 ano e 2 meses e continuo com incontinência urinária. Gostaria de saber se isso é normal e se vai continuar. Tenho 62 anos. Pergunta o nosso amigo João Pedro, ele que é de Rondônia. João Pedro, aguarde aí a sua resposta, porque junto com a sua resposta, Givaneide Oliveira disse assim: meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, fez a cirurgia e tirou a próstata. Após a cirurgia, ele ficou urinando sem parar. Está usando fralda descartável. Quero saber se isso é normal e se vai passar. No caso aqui, doutor, a incontinência, aí, tanto do João Pedro como do pai da Givaneide. A prostatectomia radical, retirada total da próstata, com um pedaço da uretra, as vesículas seminais, que são estruturas que ficam atrás, um dos problemas é a questão da incontinência urinária. Outro é levar à impotência sexual, por causa dos nervos que correm próximos da próstata, a gente pode lesar e o paciente pode ficar com impotência temporária ou definitiva. A questão da incontinência, felizmente, ocorre em percentual pequeno, uma vez que a gente conhece bem a parte anatômica, sabe do risco, mas existem alguns pacientes que desenvolvem incontinência. Passado 1 ano, essa incontinência não deve melhorar espontaneamente. É um tempo muito longo para esperar que espontaneamente retorne à continência que ele tinha. Então, nessa situação, provavelmente vai ser necessário de algum tipo de tratamento, seja fisioterapia, seja uma outra cirurgia para
voltar à continência, voltar a refazer o esfíncter que ele tinha antes da cirurgia. Doutora Eunice da Silva Menezes, de Americana. Obrigado, Eunice, Deus abençoe. O esposo dela tem 64 anos, doutor. E ela fala assim, quando ele bebe muita cerveja, né, vai ao banheiro toda hora. Gostaria de saber se tem algum problema com a próstata, essa questão de ir ao banheiro toda hora quando ele bebe, algum exagero na dosagem, doutor, da bebida aí. A questão da cerveja, ela tem dois fatores. Um é a quantidade de cerveja que se toma, né? Indivíduos que estão acostumados tomam uma quantidade até às vezes exagerada de líquido, que é o líquido. A outra é o álcool que contém a cerveja. Tomado em excesso, tanto o álcool quanto o líquido fazem urinar mais, tem efeitos diuréticos. Então, provavelmente, o caso dele não tem nada a ver com a próstata. É o excesso de líquido que o organismo vai eliminar depois. Então, esse aumento de ida ao banheiro, episódios de urinar, é secundário ao aumento da quantidade de líquido e ao álcool que é ingerido também. Doutor, aqui eu vou privar a pessoa do nome, enfim, justamente por causa do conteúdo da pergunta, mas eu vou chamar aqui de seu José, né? O seu José diz assim, que quando o meu membro fica ereto, ele fica meio torto. Eu gostaria de saber se isso seria algum problema, ou seja, se trata da questão da saúde do homem, doutora, nesse doença, caso. Né? Existe uma doença, seu José, chamada Peyronie, doença de Peyronie. É um sujeito, um francês, que há 2 séculos atrás descreveu isso. Em algum momento existe uma cicatrização, uma fibrose, que nós chamamos, em um dos lados do pênis. Quando ele fica ereto, o pênis todo ele se expande, mas aquele ponto não se expande. Então, o que acontece? Ele fica tortuoso para aquele lado. Isso chama-se doença de Peyronie. Se for uma tortuosidade muito intensa, às vezes precisa de um tratamento, uma cirurgia corretiva. Se for algo leve, nem se faz nada, se não houver dor, se for uma tortuosidade muito leve. Doutora, a pessoa quem acho que escreveu foi a Clair Reis Teixeira, mas deve ser a esposa, né, que é da cidade de Passa Quatro, Minas Gerais. O homem que está perguntando, ela pergunta, tenho câncer de próstata, mas meu PSA está normal, PSA livre 0,11, o PSA total 0,58, a relação percentual PSA livre está com 18,97. Minha próstata está pesando 57,30. Está medindo 48, 41 por 45. Eu gostaria de saber como devo proceder. Só não disse a idade aqui, doutor, assim, mas com esse quadro aí. Então, é interessante porque o seu PSA normal, o diagnóstico do seu câncer deve ter sido feito pelo toque, porque não tem outra maneira de se fazer. Ou é o toque ou o PSA. O PSA normal, o toque detectou. Então, este é um exemplo de como o toque é importante. Aqueles que não querem fazer, veja, esse é o dado. E saiba o seguinte, infelizmente, os casos que são diagnosticados com o toque está alterado, e o PSA normal, costumam ser clinicamente mais importantes. Então, há necessidade de um tratamento mais agressivo. No caso até, ele é um paciente jovem. Não disse a idade, doutora. Mas se for jovem, o tratamento deve ser com cirurgia ou radioterapia. Então, no caso, provavelmente, o seu câncer foi diagnosticado pelo toque. Essa questão de relação não tem muita importância no seu caso. O que importa mesmo agora é vir o tratamento. Doutora, aqui a Angélica, ela que é de Barão do Cocais, Minas Gerais. Meu pai já tirou a próstata e um tumor há 6 anos atrás. Mesmo assim, o PSA está alto, 4,58. Isso é perigoso? E qual o tratamento, doutor? Ou seja, depois que tira... existe a expressão tirou a próstata ou só controlou, etc., doutor? Se for o câncer, se ele foi tratado de câncer, fez a cirurgia radical, esse PSA, ele é preocupante. 4 ponto alguma coisa. 58. 4,58. Após a cirurgia, seguramente ele tem tumor em algum lugar ainda. Ou na área ficou alguma parte do tumor ou à distância. Seguramente o urologista dele está controlando, está fazendo exames para ver se ele acha tumor em algum lugar. Às vezes não acha. Ele sabe que existe, mas ele não consegue detectar, porque ainda são pequenas células. Mas o PSA pós-cirurgia, o ideal é que esteja abaixo de 0,2. Então, com 4,58, seguramente o tumor está em algum lugar. Não perca o sono, como eu disse, não perca a serenidade, mas também não descuide aí o seu paizinho querido, viu?
O Carlos de Araxá, Minas Gerais, a Minas Gerais sai na frente hoje aqui. Carlos de Araxá, obrigado, Carlos, pela participação. Faço tratamento de próstata com a medicação. Não estou tendo ejaculação. É normal? Tem algum tratamento? Pergunta o nosso amigo Carlos, doutor. Ele faz tratamento de próstata. Pode ser uma inflamação, uma prostatite, etc. Né? Eu imagino, Frei, que ele tome algum remédio para os sintomas que a próstata, quando aumenta, dão. Existem alguns medicamentos que realmente diminuem muito o ejaculado, a quantidade de esperma. Então, isso pode ser secundário ao tratamento do seu problema. Se o tratamento for interrompido, deve voltar à ejaculação. Mas saiba o seguinte, a ejaculação é só importante para quem quer ter filhos, né? Não é tão importante para qualquer outro tipo de função. Então, digamos assim, é uma alteração, é uma complicação, um efeito colateral, mas ele não é tão importante a ponto de trazer problemas. Doutor, aqui o Vicente Assis. Obrigado, Vicente. Infecções urinárias frequentes geram problemas na próstata? Pergunta o nosso amigo Vicente, que é de Itajá, Goiás, doutor. Pergunta muito interessante, Vicente. Né? Vicente Assis. Vicente, é muito interessante sua pergunta, porque existe uma teoria de que as inflamações prostáticas podem levar a câncer. Isso é uma teoria, mas é aceita por muitos autores. Então, tendo infecções frequentes, pode sim levar a câncer. Isso não é uma correlação legítima de um fato a outro, mas tem que tomar cuidado. Porque está tendo infecções, não é comum ter infecções de repetição, existe alguma causa e essa causa tem que ser combatida. Então, existe uma correlação entre processo inflamatório e um possível câncer, sim. Doutor, o nosso amigo Rogério Borini, obrigado, Rogério, pela participação. Ele diz assim que o programa está maravilhoso, muito informativo e muito esclarecedor. Parabéns, viu? Ele tem 35 anos e possuo dores nos 2 testículos, diz ele. Passei por avaliação de 2 urologistas, os quais não identificaram o diagnóstico. Mesmo assim, me receitaram Cipro, nimesulina, Bactrim e nenhum fez efeito. Poderia estar associado ao problema de próstata? Não me pediram para fazer o PSA ou o exame de toque porque disseram que eu ainda sou muito jovem. Muito obrigado, Rogério de Indaiatuba, participando aqui, doutor. Rogério, a sua pergunta é muito pertinente. Tem vários pacientes, vários homens jovens que têm queixa de dor testicular. Não tem nada a ver com a próstata. Normalmente isso não tem nenhum problema. A gente, na sua faixa etária, não deve fazer, não precisa fazer PSA nem toque. Às vezes, eu não sei se é o seu caso, às vezes a dor testicular, ela pode ser algum problema neurológico, algum pinçamento neurológico. Você sabe que às vezes a gente detecta, Frei, pacientes que têm problema na coluna e a coluna leva a dor testicular. Então, olha, pode ser, não estou dizendo que é, mas tem que ver se não tem algum problema na coluna que está levando a uma dor dos 2 testículos. Isso é uma dica que pode ser a sua causa. Mas também pode ser que não tenha nada disso e seja uma dor crônica por uma inflamação do próprio testículo ou do epidídimo, que são estruturas que ficam atrás do testículo que armazenam o esperma produzido pelo testículo. Mas, normalmente, não costuma ser grave esse tipo de sintoma. O Manuel Mariano de Lima Barbosa, de Santa Maria do Cambuca, ou Cambucá, lá em Pernambuco. Obrigado, seu Manuel. O avô dele está sofrendo de incontinência urinária. O que ele tem que fazer para livrar desse problema? Ele tem 84 anos, o avô do seu Manuel, doutor. Olha só, Manuel, o que a gente sabe é que a incontinência urinária nessa faixa etária ela é multicausal, tem várias causas. Pode ser a bexiga. O indivíduo pode ter uma bexiga depois de um certo tempo, ela começa a não responder mais aos estímulos normais. O que acontece? Ela começa a se contrair antes do tempo. Então, ao invés de se contrair só quando ela enche, não, ela, à medida que vai enchendo, ela começa a contrair. E se o esfíncter, aquele que segura a urina, não estiver tão forte na faixa etária do seu avô, né? Avô dele, né? Isso, Frei? avô dele. Pode ter algum problema, ele perde urina. Então, precisa ver se o problema não é na bexiga, se ele não tem realmente algum problema no esfíncter. Existe um exame chamado urodinâmica, que é feito colocando-se um catéter, uma sondinha dentro da bexiga, enche a bexiga, a gente coloca no computador, vê as pressões da bexiga do seu avô e lá nós vamos detectar se o problema é na bexiga, no canal e saber se a causa é em que ponto que é, se é no canal ou na bexiga. Porque se for na bexiga, um tratamento com medicamento pode resolver. Se for no canal, a coisa é um pouco mais complicada. Doutor, aqui a pessoa não quis identificar, a gente respeita também, dá tempo. Ele tem 38 anos,
e não tenho casos conhecidos de câncer de próstata na minha família. Porém, às vezes sinto como se desse uma pontada internamente ao reto. É uma dorzinha bem profunda e vem muito raramente e passa em instantes. Isso teria alguma relação com a enfermidade ou não? Outra coisa é que nos últimos anos tenho percebido pequenas bolinhas em um dos meus testículos. A maior delas não passa da metade de um grão de feijão e percebo que estão aparecendo várias outras. Elas são indolores, por isso nunca me preocupei. O que o senhor pode me dizer a esse respeito? A pessoa não quis identificar, vamos chamar de novo de seu José. Seu José, essa questão de pontadas no reto, a gente sempre tem receio que seja alguma coisa prostática. Não é. A próstata não dá esse tipo de sintoma. Seguramente não tem nada a ver com a próstata. Pode ser alguma outra coisa local, alguma contração muscular dessa região que pode levar a esses sintomas. A questão das bolinhas no testículo provavelmente são de uma das duas coisas. Ou são apêndices testiculares que aparecem, são bolinhas bem durinhas, ou uma coisa chamada espermatocele. Espermatoceles são cistos, bolhas e que contém esperma dentro. A gravidade disso é zero. A gente não trata, não há necessidade, a não ser que doa, inflame. Mas se não, deixa que não tem nenhum problema. Doutor, aqui é o Irineu Labate Filho. Obrigado, seu Irineu. Ele gostaria de saber o que é esse PSA livre. Ele está com dele 0,82. O que é esse PSA livre? A sua pergunta é muito boa, senhor Irineu. Nós fazemos o PSA total e livre. O livre é aquele que circula e não está ligado à proteína na circulação. Então, o PSA total é aquele que tem o conjugado a uma outra proteína junto com o livre. E o livre é só o livre. O que nos importa é a relação. Quanto maior a quantidade de PSA livre em relação ao PSA total, tanto menor a chance de ser câncer. Por exemplo, se nós pegarmos o índice do PSA livre e dividirmos pelo PSA total, se esse índice for acima de 25%, por exemplo, a chance de ser câncer é muito baixa. Se for abaixo de 18%, a chance de câncer é maior. Então, é melhor ter PSA livre, quantidade grande de PSA livre, porque a chance de ser câncer é menor. Então, é só um cálculo que o urologista faz. Ele tem 0,82. E precisaria ver o total. Para fazer essa correlação. Né? Se tiver o total, pode mandar para a gente, que dá tempo ainda de responder aqui no programa, viu, seu Irineu? Deus abençoe, viu? Doutor, aqui o José Ferreira, da Bahia, obrigado, seu José, Deus abençoe. Ele teve uma prostatite aguda, né, há 4 anos e o PSA deu 14. Diz assim, Frei, eu enlouqueci, né? Faço exames a cada 2 anos, não tenho nenhum caso na família. Está correto esse procedimento a cada 2 anos? Pergunta o nosso amigo o Jorge Ferreira. Desculpa, a idade dele? Ele não disse, doutor, não disse. Olha, Jorge, o que você teve é uma prostatite aguda. E a prostatite aguda está publicado casos de mais de 100 de PSA na situação de prostatite aguda. Então, o fato de ter chegado a 15 é natural. Na realidade, a gente nem faz a dosagem de PSA porque senão assusta o paciente. Então, essa dosagem é normal para indivíduos que têm prostatite. O PSA, ele explode, como nós falamos. Então, seguramente, depois do tratamento, a gente espera 2 meses, 3 meses, repete o PSA despenca. Então, isso não tem nada a ver com o risco de tumor, nada. E aí dependeria da sua idade. Aí cai numa população normal. Se tiver acima de 45, 50 anos, fazer o seu toque periodicamente e o PSA. Mas não nessa vigência, porque ele vai estar aumentado mesmo. Olha, doutor, aqui olha o fã-clube chegando aqui, olha o fã-clube chegando. O fã-clube chegando é com as pessoas que já foram atendidas aqui pelo médico, assim, então parabenizando. O caso do nosso amigo, o senhor Pedro Lopes, de Campinas. Obrigado, senhor, parabenizando, doutor, que bom, assim, que bom ver o meu médico na televisão, que maravilha. Até os 80 anos fiz exame de toque, agora aos 86 ainda necessito fazer? Pergunta ele. E esses exames todos foram feitos com o doutor Ubirajara, que eu tenho o maior orgulho, assim, de ser o meu médico. É o senhor Pedro Lopes, doutor. Agora que está com 86, é necessário continuar fazendo, doutor? Seu Pedro, prazer em tê-lo aqui conosco. Nós fazemos o exame de toque numa faixa etária que vai dos 45, 50 anos até os 80. Por que isso? Porque se ele não teve tumor nesta faixa etária, e se ele vier a ter tumor, e é muito frequente, esse tumor provavelmente não vai dar tempo de trazer problemas clínicos para ele. Então, a gente acaba orientando para interromper o exame de toque aos 80 anos, por conta disso. Então, na sua faixa etária 86, não há mais necessidade de toque
eventualmente numa situação específica, mas normalmente aquele toque que se faz periodicamente não é mais necessário. Eventualmente o PSA para ver se não existe um aumento muito grande, mas o risco mesmo é até os 80 anos. Então o senhor está livre de toque. Mas pode visitar lá na Clínica Ouro Omni para dar um abraço no doutor, viu? Sem dúvida, será um Parabéns, prazer. viu? Ô, doutor, vamos chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações, assim, a gente dá aquelas dicas, aqueles tratamentos, enfim, para cuidar melhor da saúde do homem, principalmente para livrar-se do câncer de próstata. Esse é o Vídeo de Saúde que volta já só para você.